Presídios superlotados, manicômios em condições precárias, idosos vivendo em condições subhumanas nos asilos. Tudo isso deve piorar após a assinatura de decreto do presidente Bolsonaro, que exonera os responsáveis em fiscalizar e combater violações de direito e tortura nessas instituições. No Brasil, as torturas, elas não são só aquelas torturas visíveis, físicas, que acontecem com certeza, perpetradas por agentes do Estado, por agentes penitenciários, mas também o que configura a tortura também é uma situação de deixar a pessoa em um espaço degradante. Então, por exemplo, corte de água, o não acesso à água, o não acesso ao saneamento básico, toda uma estrutura que propicia a propagação de doenças. Existia um mecanismo que fiscalizava instituições de privação de liberdade para que não houvesse violações, mas Jair Bolsonaro mandou exonerar todos os peritos. Hoje, o mecanismo ele já, nos últimos meses, já vinha enfrentando alguns obstáculos, alguns atritos com o governo federal, como, por exemplo, alguns mandatos vencidos já de peritos que precisavam, eles já estavam atuando, se não me engano, com 7, e na verdade a composição é de 11, então eles já estavam com alguns atritos no começo do ano. Ribamar é um dos 7 peritos exonerados a mando de Bolsonaro. Segundo ele, o trabalho desempenhado pela equipe salva vidas. As nossas inspeções, elas visam, estando nos espaços de privação de liberdade, fazer toda a inspeção sobre as condições de funcionamento, desde a arquitetura, a estrutura física, a alimentação que lá se serve, não é? Até as condições de custódia dessa pessoa privada de liberdade. O decreto diz que os novos agentes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura deverão ser aprovados por Bolsonaro. Isso também prejudica a independência do organismo, né, do mecanismo, e prejudica todo esse trabalho técnico que é realizado. Na prática, mantém o mecanismo apenas no papel, esse órgão, e inviabiliza o pleno funcionamento do mecanismo, porque o mecanismo é preciso que garanta a independência e a autonomia do mecanismo. Para isso, recursos financeiros são fundamentais. Por conta da medida, Bolsonaro foi denunciado à ONU, a Organização das Nações Unidas, por ativistas brasileiros ligados à entidade Justiça Global. O Estado brasileiro ele ratificou o protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura da ONU, se comprometendo a implementar mecanismo preventivo no Brasil. Para os especialistas, o desmonte promovido por Jair Bolsonaro deve acarretar muitas mortes. Nessa medida, tudo que desmonta os aparelhos do Estado Democrático de Direito favorece as forças ideológicas da morte. E é contra isso que nós estamos nos insurgindo. Recentemente, a gente testemunhou mais uma chacina com mais de 50 mortes em Manaus. Então, nesse contexto, ao invés do governo federal sinalizar com fortalecimento da política de prevenção e combate à tortura, ele ataca de maneira direta o principal órgão que a gente tem hoje instituído para prevenção e combate à tortura no país. A gente sabe que, historicamente, a população prisional já não é muito o alvo das políticas públicas preferenciais, né, dos governos, mas hoje em dia a gente vê um ataque mais direto a isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.